ao som dessa música. Podemos nos preparar para se encontrar com o Senhor. Sempre escolhendo o melhor momento, o melhor local. Deus que sempre está nos esperando. O Emmanuel, o Deus conosco. E com esse espírito de amor, de abandono, de abertura, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 29/10/2020. São Judas, apóstolo. A palavra para nós hoje rezar e meditar, Lucas capítulo 6, versículo de 12 a 19. De 12 a 19. Sempre no mesmo caminho que estamos trilhando já há mais de 6 meses, buscando o máximo de entrega ao Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12. Dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente observa três grandes momentos que a gente pode meditar nessa manhã.
3 grandes momentos. Eu apenas vou destacar esses 3, assim, para dar início na oração. Jesus, que diz assim, nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar. Montanha. Jesus se dirige para rezar e passou toda a noite. Essa montanha, para nós, pode ser dentro da nossa casa. Esse momento agora, nós podemos subir a montanha com Jesus, fazer a experiência com Jesus, largar tudo para ficar com Ele. Outro momento, quando nos chama a atenção, passou a noite toda. Nós temos dificuldade de permanecer em oração. Nós temos dificuldade em estar em oração. Sempre é muito poucos minutos que a gente tem de concentração. Aí já mostra para nós como a gente tem que ser curado e libertado. Outro momento. Jesus chamou os seus discípulos, e eram muitos, e escolheu 12 dentre eles, e deu o nome de apóstolos. E apóstolo é pessoa do coração. Apóstolo é intimidade. Outro momento que nós podemos também refletir. Jesus desceu da montanha com os 12 escolhidos. Passou a noite em oração para depois ir para a ação. Desceu da montanha. Daí a gente pode também encontrar as pessoas que o Evangelho mostra sedenta de Deus, da graça. As pessoas que desejavam as graças. E a gente pode já pensar, a graça de hoje, que nós estamos pedindo nessa semana, é que eu aprenda a morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Jesus se encontra com a multidão sedenta e nós estamos fazendo parte dessa multidão e estamos também aprendendo, precisamos aprender a morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Essa é a graça que nós estamos pedindo. E como que a gente pode morrer com Cristo? Voltando para o Evangelho, os 12 como apóstolos, porque todos têm lugar na lista de Jesus. Apóstolos, discípulos, profetas, missionários, todos fazem parte dessa lista. Para quê? Qual é a finalidade? Para propagar as verdades, a palavra de Deus, o amor de Deus. Daí eles fizeram essa experiência com Jesus e ao amanhecer ele chamou e ordenou. Jesus que escolhe um grupo diversificado, pessoas normais, humanas como nós. E os apóstolos são convocados a permanecer em oração. Esse é o desejo de Jesus. A cultivarem essa sede de Deus. E Jesus também pede para não ter medo e seguir em frente
com a missão. Jesus que age com total sabedoria. Jesus que capacita os escolhidos. Jesus que nos dá o verdadeiro exemplo de oração, de doação. Daí nós podemos, nessa graça de hoje, que é que eu aprenda a morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo, nós podemos pensar um pouquinho. Eu cultivo de verdade a oração? Eu entendo, eu pelo menos aceito ser escolhida para servir o Senhor? E nós podemos pedir ajuda. Nós podemos pedir ajuda a Jesus. É tão bonito aqui no versículo 18 que diz assim: foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Nós somos os primeiros que temos que sentir vontade de ouvir. Nós somos os primeiros que temos que nos deixar ser curado por Jesus, tocados por Jesus. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Esse vai ser o nosso trabalho. Levar esperança, ser sinal de Deus para todos os idosos e os enfermos. Descer da montanha quer dizer rezar e entrar em ação. Hoje também, o salmo para nós meditar, para complementar essa oração, é o Salmo 17, 18. Vamos assim fazer essa entrega durante o dia de hoje, para que perpetue para sempre o nosso servir, o nosso amar a Deus, nos irmãos e no nosso dia a dia. Com esse espírito, meus irmãos, a gente provou um pouquinho da montanha e agora vamos continuar ouvindo, lendo, meditando e colocando tudo em prática da maneira que nós fomos instruídos até agora, anotando e rezando. Boa oração. Que Deus nos abençoe e nos ensine a servir.